Atentados perdem força, mas ainda continuam em Santa Catarina. Até agora, 94 ocorrências foram registradas em 31 cidades catarinenses. 6 estão na região da Grande Florianópolis, a mais afetada pelos ataques criminosos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, 2 ônibus foram incendiados em Blumenau e Joinville e 2 escolas parcialmente destruídas em Navegantes. Susto no norte do estado, um tremor de terra sentido por moradores de Jaraguá do Sul e região foi confirmado pelo Observatório de Brasília. O tremor foi de 3,5 graus na escala Richter, considerado de pequena magnitude. Eleições 2014, terminado o primeiro turno, eleitores se preparam agora para voltar às urnas. E depois do recesso parlamentar, deputados retomam os trabalhos na Assembleia Legislativa, que terá mudança a partir do ano que vem. Com o resultado das eleições, dos 40 deputados estaduais atuais, 24 conquistaram a reeleição e devem ser empossados em fevereiro do ano que vem. Já outros 3 ex-parlamentares retornam ao Legislativo Estadual. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Começam a funcionar amanhã em vários municípios do estado as barreiras policiais que vão impedir a entrada de armas e drogas, além de prender foragidos. Mesmo numa escala menor, os atentados continuaram na noite de ontem e na madrugada de hoje. 2 escolas também foram atingidas. As câmeras de segurança gravaram um momento em que 2 criminosos colocaram fogo em uma escola estadual. Eles invadiram o colégio durante a madrugada em Navegantes, no litoral catarinense. 2 salas de aula acabaram destruídas. Na mesma noite, outra escola da cidade, dessa vez municipal, foi incendiada. Por causa dos ataques, mais de 1.600 alunos vão ficar pelo menos 2 dias sem aulas. Em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, criminosos atearam fogo em um ônibus. Já chega a 94 o número de ataques a veículos, bases policiais. Para terça-feira, a onda de atentados em Santa Catarina completa 12 dias. Dos 31 municípios atingidos, 6 estão na região da Grande Florianópolis, a mais afetada pelos ataques criminosos. A Força de Segurança Nacional e as polícias civil, militar e rodoviária estão montando barreiras nas cidades catarinenses e na fronteira com a Argentina. A intenção é prender foragidos e apreender armas e drogas, produtos que sustentam o crime organizado. Vai acontecer em 6 pontos que dão divisas tanto com o Paraná como o Rio Grande do Sul. E a nossa atuação, assim como da PRF, será o controle de entrada e saída de alguma irregularidade no nosso estado. Então, com a nossa atuação também nesses pontos, a nossa intenção é coibir a entrada de algum produto ilegal, como arma, droga, enfim, alguma coisa que possa também estar facilitando ou ajudando os atentados que ocorrem hoje em Santa Catarina. E a Federação das Indústrias de Santa Catarina discutiu hoje pela manhã a regulamentação da produção industrial do estado. As regras foram ampliadas de 40 para 300 exigências de segurança. Em Santa Catarina, cerca de 300 mil empresas devem se adaptar às exigências da normativa, que é o principal instrumento de prevenção de acidentes com máquinas e equipamentos no Brasil. De acordo com o vice-presidente da Fiesc Oeste, em 2010, a norma passou de 40 para 300 itens exigidos pelo Ministério do Trabalho, o que inviabiliza o funcionamento de muitas indústrias. Infelizmente, quem não se adaptar forçadamente terá que fechar seus negócios, porque não é possível também no dia de hoje a gente não olhar essa preocupação de segurança no trabalho do nosso trabalhador. Sidney trabalha no ramo da indústria gráfica. Nos próximos dias, ele deverá fazer um laudo na empresa para mapear as mudanças que deverão ser feitas. Hoje a orientação é que o empresário, na hora de comprar a sua máquina, ele peça para o fornecedor um laudo explicando sobre se o seu equipamento que ele está vendendo está enquadrado dentro da NR12. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, neste ano, em Santa Catarina, 2.755 indústrias foram fiscalizadas e 1.600 notificadas, ou seja, 58% apresentaram algum tipo de irregularidade.
Com o aumento na fiscalização e a necessidade das empresas se adaptarem, os custos têm aumentado, já que novas máquinas precisam ser adquiridas e as antigas alteradas. Além disso, muitas empresas já foram multadas. Procurar de todas as formas se adaptar à norma, porque é uma exigência, é uma obrigação, vamos adaptar, mas também tirar daqui ideias, sugestões para que ela seja também adaptada à realidade. E aí todo mundo possa ganhar, os empregos possam ser mantidos, os trabalhadores protegidos e a economia se desenvolver melhor. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 2013, Santa Catarina registrou 3.700 acidentes graves. Por isso, a fiscalização tem se concentrado nas empresas com histórico de acidentes, já que o objetivo da normativa é diminuir os índices e dar mais segurança para quem trabalha diretamente com máquinas. Uma tentativa de golpe a pacientes do Hospital São José em Joinville fez a direção emitir uma nota. O hospital esclarece que atende pelo SUS e não cobra pelos procedimentos realizados. A tentativa de golpe contra os pacientes do Hospital São José em Joinville teve 2 casos registrados. O primeiro foi coletivo. 5 pacientes receberam telefonemas em que o golpista se passava por médico e cobrava para realizar o procedimento que eles esperavam. No segundo registro, outro paciente foi abordado da mesma maneira. Pelo menos uma das ligações teria partido do estado do Acre, segundo o DDD. A direção do hospital informou por meio de nota que a unidade atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e que, portanto, não cobra por exames, cirurgias, internações e outros procedimentos. A orientação é para que os pacientes que passem por essa situação procurem a delegacia para registrar boletim de ocorrência. E a seguir chega ao fim a greve dos bancos na maior parte do estado. E ainda tremor de terra no norte do estado é confirmado pela Defesa Civil. Trânsito congestionado, filas demoradas, falta de educação das pessoas. Se você se irrita facilmente nessas situações a ponto de explodir de raiva, cuidado, pode ser a síndrome do pavio curto. O homem agressivo que aparece quebrando os vidros de um carro em Porto Alegre é um motorista de ônibus. Segundo testemunhas, ele se irritou quando o rapaz de gravata parou o veículo após ser fechado pelo coletivo. Ninguém se feriu, mas o motorista foi afastado do trabalho. Enlouqueceu, cara. Cenas de fúria como esta são cada vez mais comuns em um cotidiano agitado como o das grandes cidades. Fila também é uma coisa muito irritante para mim. Jurandir logo perdeu a paciência quando estacionamos o carro da equipe de reportagem no ponto de táxi onde ele trabalha. Seu motorista é problema, hein? Ele não viu lá que ele é um ponto de táxi? O taxista de pavio curto parece se irritar, até mesmo quando eu não entendo o nome dele. Como é que é o nome inteiro do senhor? Jurandir Esperândio. Jurandir? Esperândio. O homem de 63 anos é daqueles que dão um boi para não entrar numa confusão e uma boiada para não sair. No trânsito eu trabalho direito, ando direito, certo? Se eu ver coisa errada, eu chio com o cara. Mas dentro do táxi, entre uma conversa e outra, ele assumiu que já explodiu no trânsito. O cara bateu no meu carro, ele nem parou, foi seguindo em frente, eu atrás dele. O que eu fiz? Dei 2 chutes na porta do carro dele e fui embora. Situações que o seu Jurandir viveu e que cada um de nós podemos viver é um passo para um ataque de fúria. E se repetir, cuidado, você pode ser um portador da síndrome do pavio curto, chamada pelos médicos de transtorno explosivo intermitente. A doença atinge cerca de 3% da população brasileira, principalmente os homens entre 30 e 45 anos. Os portadores apresentam obsessão pela perfeição, baixa tolerância a frustrações e ficam irritados com o que consideram injusto. Acreditam que a verdade está com eles e demonstram ausência de habilidades sociais. A raiva é justificada, a reação é que é desproporcional. Há 5 anos, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas mantém um ambulatório para atender essas pessoas. O tratamento é baseado em terapia de grupo e, se houver necessidade, o paciente também é medicado. Ele precisa do medicamento que a gente diz que assim, para ampliar esse pavio. E na terapia, ele aprende a lidar com as pessoas de uma outra forma.
depois de 6 dias, a greve dos bancos chegou ao fim em quase todo o estado. Apenas os bancários da Caixa Econômica Federal não aceitaram a proposta apresentada e permanecem paralisados em grande parte de Santa Catarina. Em quase todas as agências do estado, o dia começou com faixas e cartazes sendo retirados. A paralisação chegou ao fim depois de 6 dias. A proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, foi apresentada aos bancários de Tubarão nesta manhã. Favoráveis ao retorno do trabalho no dia de hoje, se manifeste levantando o braço. Muito bem. Entre as propostas apresentadas, a principal é de um reajuste de cerca de 2,5% de aumento real. Mesmo assim, o presidente do Sindicato dos Bancários em Tubarão considera que a negociação poderia continuar. Nós poderíamos ter, sim, avançado, só não nas cláusulas econômicas, mas também em outras cláusulas sociais, sindicais e de saúde. Lamentavelmente, houve, por alguns sindicatos, como eu disse, os grandes sindicatos desse país, uma recomendação de que fossem aprovados, e eles mantiveram isso, atendendo os interesses políticos eleitorais. Algumas regiões do estado ainda não realizaram as assembleias. Em Tubarão, os trabalhos dos bancos já voltaram ao normal. No entanto, a proposta foi rejeitada por funcionários da Caixa Econômica Federal em alguns municípios. E nestas agências, os trabalhos podem continuar paralisados. E um tremor de terra sentido por moradores de Jaraguá do Sul e região foi confirmado pelo Observatório de Brasília. O abalo ocorreu na madrugada de ontem. Foram os moradores das áreas mais altas de Jaraguá do Sul que sentiram tremor de terra. Eles foram surpreendidos por volta das 4h30 da madrugada. Com um estrondo e a trepidação, algumas pessoas acordaram assustadas. Tremor de terra. Vocês perceberam como na casa? Que tremeu o vidro. 32 anos nós moramos aqui, nunca escutei essas coisas. O tremor relatado por seu Luiz também foi percebido por moradores de Guaramirim e Xireder, municípios próximos. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília confirmou o abalo. O tremor foi de 3,5 graus na escala Richter, considerado de pequena magnitude. A duração foi de 3 segundos. O epicentro foi a 18 quilômetros de Joinville. A Defesa Civil de Jaraguá do Sul faz vistorias e até agora não identificou nenhum dano provocado pelo fenômeno. Conforme a Universidade de Brasília, esse tremor que deu nessa madrugada não oferece riscos, de pequena magnitude e se houver alguma situação nova ainda, ela deverá ser menor, mas não vai ocasionar riscos à população. Técnicos e geólogos da Defesa Civil do Estado devem vir à região para fazer análise do solo. O motivo do tremor não foi identificado. Essa não foi a primeira vez que a região registra ocorrências como essa. Em 2012, um tremor foi registrado em Campo Alegre. E você vai ver a seguir a expectativa positiva no comércio com as vendas para o Dia da Criança. Expectativa também no futebol. Avaí e Joinville precisam vencer hoje à noite para continuar no G4 da Série B. Otimismo no comércio. Uma pesquisa em 8 cidades catarinenses aponta que a intenção de gastos para o Dia das Crianças subiu quase 20% em relação ao ano passado. As opções são variadas e vão desde roupas a brinquedos. Mas a maior parte das crianças já sabe o que quer ganhar no dia delas. E é bom os pais se apressarem para garantir o tão esperado presente. Uma super meleca, um paquinho, uma boneca. Segundo uma pesquisa divulgada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas Catarinenses e FEComércio, o gasto médio das compras para o Dia das Crianças deste ano será de R$ 178, um aumento de quase 20% se comparado ao mesmo período em 2013. E os resultados já refletem no comércio. Nesta loja de brinquedo, o movimento começou bem antes do previsto e tem surpreendido os vendedores. Já com o movimento desde semana passada, sábado foi muito bom, ontem também, superou as expectativas dos outros anos, que na segunda-feira sempre é mais calmo. Nesta semana, os comerciantes do setor infantil optaram por estender o horário de atendimento, mas o dia de maior movimento esperado por eles é na véspera da data.
ou seja, no sábado. Que daí a gente faz um horário mais estendido até às 6 da tarde no sábado. A gente espera entre 30% a 40% de aumento de vendas. A pesquisa aponta ainda que 47% dos entrevistados declaram estar em situação financeira melhor do que a do ano passado. Mas esse otimismo não significa gastos não planejados. Pelo contrário, a grande maioria afirmou que vai pesquisar os preços antes de fazer a compra dos presentes. Por isso estou pesquisando. Já comecei agora e vamos ver até final de semana se encontra o presente dela. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões. Entre a serra e o litoral, a chance de chuva isolada. A temperatura fica em elevação. Mínima de 11 graus na serra e máxima de 30 no litoral norte e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 25 graus. No oeste, Grande Florianópolis, máxima de 28. E no Vale do Itajaí, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E agora o futebol, o Avaí e Joinville entram em campo hoje à noite às 10h50 com a missão de vencer para continuar no G4 da Série B. Na Arena Joinville, o tricolor, quarto colocado com 47 pontos, recebe o Santa Cruz do Recife. Há 3 jogos sem vencer, o Jack precisa da vitória para se manter no grupo de acesso. Jael e Marcelo Costa, lesionados, não jogam, mas o time deve ser o mesmo da última partida. O que me deixa tranquilo, né, é que muitas vezes se vê o micro, né? O que é o micro? Se vê nos últimos 3 jogos. Eu vejo totalmente ao contrário, eu vejo que nos últimos 11 jogos o Joinville perdeu 2. Nos últimos 11 nós perdemos 2, perdemos um jogo fora de casa para uma equipe que é favoritíssima, embora não esteja demonstrando esse favoritismo, mas é a grande favorita para conquistar o título e o acesso. E perdemos fora de casa para uma equipe que está nas quartas de final da Copa do Brasil. Já o Avaí, vice-líder com 49 pontos, joga lá em Natal, no Rio Grande do Norte, contra o ABC. Depois da derrota na ressacada para o Náutico, o time entra em campo para confirmar o bom retrospecto fora de casa. Geninho não vai contar com Eduardo Costa e tem dúvida com relação a Marquinhos e Anderson Lopes. O técnico diz que o time precisa ficar focado, porque o momento já é de reta final. E agora nós temos que ter uma retomada, porque nós vamos entrar na fase decisiva do campeonato. Nós estamos na 11ª rodada e eu venho dizendo a vocês já há muito tempo, quando a gente conversa, que o campeonato começa a se definir, a gente começa a fazer conta, começa a ver quem é quem quando falta 10. E só uma correção, o jogo do Avaí é às 9h50 da noite e não às 10h50, como eu falei anteriormente. E a seguir, o TRE disponibilizou hoje o formulário online para o eleitor que não votou e precisa justificar a ausência. E ainda com as eleições definidas aqui no estado, os deputados estaduais voltaram hoje ao trabalho. Os eleitores que não compareceram às urnas no último domingo e não justificaram a ausência à Justiça Eleitoral podem fazer a justificativa via internet. O link com o formulário foi disponibilizado a partir de hoje no site do TRE. O eleitor tem até 60 dias, ou seja, até o dia 4 de dezembro, para apresentar as razões pela qual não votou no último domingo. A boa notícia é que agora os eleitores podem justificar a ausência pela internet. Pela primeira vez, foi disponibilizado no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina uma ferramenta onde o eleitor pode realizar o processo sem precisar sair de casa. Facilita a vida de todo mundo, né? Do eleitor, que não precisa se deslocar até a Justiça Eleitoral, e da Justiça Eleitoral, né? Que recebe todo o pacote pronto para ser analisado ao término de 60 dias. A ferramenta é nova e só podem justificar a ausência via internet quem vota nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os eleitores que não votaram no último domingo e nem justificaram voto podem optar também por pagar uma multa de R$ 3,51. Basta ir até o cartório eleitoral portando o título de eleitor. O chefe da 21ª Zona Eleitoral explica que, mesmo não tendo votado e nem justificado em primeiro turno, o eleitor não fica impedido de votar no segundo turno. E faz um alerta: quem não votar em 3 eleições consecutivas e não justificar a ausência
terá o título cancelado. Várias restrições para exercício de vários atos da vida civil, né? Retirar passaporte, colar grau em curso superior, fazer empréstimo em bancos públicos, dentre outros. O segundo turno acontece no dia 26 de outubro. Os eleitores vão escolher quem será o presidente do país para os próximos 4 anos. E com as eleições definidas aqui no estado, os deputados estaduais voltaram hoje ao trabalho. Romildo Titon, investigado na Operação Fundo do Poço, voltou a ocupar a presidência da casa. Romildo Titon chegou cedo ao plenário e coordenou a mesa diretora da Assembleia Legislativa. O deputado estadual estava licenciado durante a campanha eleitoral e apto ao retorno desde a semana passada. Reeleito a partir do ano que vem, ele voltou à presidência. Continuando o nosso trabalho, do qual fomos eleitos pela Assembleia Legislativa, pelos 40 parlamentares, para exercer a presidência desta casa. Em investigações do Ministério Público Estadual, Titon aparece envolvido na fraude de licitações na construção de poços artesianos no estado. A suspeita de envolvimento no esquema o afastou da presidência da casa por vias judiciais. E a denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça catarinense. Eu devo explicação à Justiça que, pela primeira vez, vou ter a oportunidade de me defender. O restante, vim legitimado pelas urnas. Com o resultado das eleições, dos 40 deputados estaduais atuais, 24 conquistaram a reeleição e devem ser empossados em fevereiro do ano que vem. Já outros 3 ex-parlamentares retornam ao Legislativo Estadual e ainda 13 nomes de 9 partidos estarão em seu primeiro mandato. Na tarde de hoje, que não teve destaques na sessão plenária, mais um depoimento da CPI do Ministério Público foi colhido, desta vez do ex-secretário de Meio Ambiente de Florianópolis, José Carlos Rauen. A comissão analisa a compra de um terreno e um projeto para a nova sede do MP por R$123 milhões sem licitação. Estamos na reta final da conclusão das oitivas, né? Ou seja, as pessoas que estão sendo ouvidas do Ministério Público, depois produzimos o relatório. Ainda entre os projetos de lei que devem ser votados até o final deste mandato estão a proibição do amianto na indústria catarinense, o Código Florestal e a previsão orçamentária para 2015, além de projetos do Executivo que têm prioridade. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem sai da ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 22 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.